Oi gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo novo no meu canal. E no final de semana eu tive uma cliente que me desafiou demais como maquiadora. Ela pediu um cut crease. Observação, eu nunca fiz um cut crease em cliente, porque ninguém nunca me pediu. E eu geralmente só faço em mim e faz muito tempo que eu não faço também. Pediu maquiagem colorida, rosa e com glitter. Ela pediu tudo que tinha direito. Todo mundo amou quando eu postei no Instagram, então hoje eu vim reproduzir e ensinar vocês como que eu fiz a maquiagem. O primeiro passo é neutralizar a pálpebra, deixar ela bem uniforme, e para isso eu vou usar o corretivo da Ruby Rose, é o Natural Blend, a minha cor é a C10. Eu passo um pouquinho na pálpebra e eu esfumo e espalho com a minha esponjinha mesmo. Quero essa pálpebra bem uniforme. Vou dando batidinhas até eu ver que ficou bem certinho, não tá faltando corretivo em nenhuma parte. Você pode espalhar tanto com a esponjinha ou o pincel. A pálpebra da minha cliente, ela é menorzinha, então eu resolvi usar o pincel menor do que a esponja, porque senão a esponja ia, né, trazer corretivo para a sobrancelha dela, enfim. Ó, bonitinho. Uma coisa que eu fiz que eu acabei de esquecer e vou fazer agora é colar a fita. Eu coloquei uma fita para delimitar, para ser mais fácil também, aí não tem erro. E aí eu vou colar essa fita e a gente já começa a fazer a nossa base, que é o nosso rosa. A paleta que eu usei foi essa aqui da Nina Secrets, que é a Celebration, também, né, gente? Paleta perfeita, colorida, caso você não conheça, é essa paleta aqui. E as cores que a gente vai usar, 3 cores, na verdade é mais 2, mas a terceira é para acabamento. Eu vou usar esse rosa como base e esse daqui, esse vinho, para fazer a profundidade, o nosso côncavo. E a terceira cor é o preto, mas aí eu explico pra vocês como que eu fiz. Então eu vou pegar esse pincel aqui, que ele não é tão fofinho como se fosse de esfumar, que é mais pra precisão, vocês vão entender. Peguei a sombra rosa e agora eu vou começar a depositar no canto externo. Eu vou subindo um pouquinho e eu vou vir aqui pro côncavo, até no cantinho interno, com a mão bem leve. Lembrando que para fazer o cut crease, o côncavo precisa estar bem marcado. Então, o primeiro rosa, a gente tem que deixar ele bem suave, perto da sobrancelha, por conta da transição. E a cor vinho é a cor que a gente tem que intensificar mais. Então, venho com a mão leve, começo a esfumar. Pego mais um pouco de produto, deposito para ficar bem escuro, bem pigmentado. Vou dando batidinhas e rente a sobrancelha sempre com a mão no final do pincel para ficar leve e começa a esfumar. Deixei bem pigmentado, eu acho que no vídeo tá mais marcado aqui em cima do que pessoalmente, mas por enquanto eu vou deixar assim. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Vou depositando bastante, dando batidinhas mesmo. E depois eu começo a esfumar. Por enquanto, gente, vocês vão ver que não tem segredo nenhum. A parte mais chatinha é o cut mesmo, na hora da gente fazer o recorte. Mas vocês vão aprender hoje de uma forma um pouquinho mais fácil, e depois o que leva à perfeição é a prática. Então hoje vocês vão aprender uma técnica e depois vocês repetem até ficar mais fácil para vocês fazerem. Deposita e com a mão bem leve nas bordinhas a gente começa a esfumar. Depositei, agora eu venho com outro pincel e com a sombra vinho. E eu venho com um pincel que seja assim, mais durinho, igual eu usei o anterior. Pega bem, bastante sombra
e a gente deposita também no cantinho externo. Mesma coisa, vai dando batidinhas, porque é uma sombra mais escura e essa a gente não vai esfumar, né, para fazer transição. A gente vai ter que depositar mesmo. E aí, com a mão bem leve, a gente vai esfumando, ó, pode ver aqui. Mas com a mão bem leve. Se preocupa em depositar a sombra escura mais no cantinho externo, por quê? Porque eu tenho até um pincel que eu vou indicar para vocês, que foi os últimos kits de pincéis que eu comprei, que são um pincel menorzinho para detalhe. E isso facilita muito, principalmente quando a gente tem que fazer o cut crease e precisa de uma cor mais escura marcado. Então deposita no canto externo, que depois eu vou mostrar para vocês o pincelzinho para ajudar na marcação no cantinho interno. Fiz, vai ficar desse jeito. Agora a gente vai vir com um corretivo ou uma base, o que você preferir, que tenha uma alta cobertura. E eu vou depositar, na verdade eu vou carimbar aqui rente aos cílios, e aí eu olho para cima. Olhei para cima, tá vendo que ele já marcou? Ele já marcou um pouquinho aqui, até onde eu posso ir com esse corretivo. Então eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, olho para cima, ó, e ele já marcou. O que que a gente faz agora? Pega um pincel chanfrado. Vou pegar até um espelhinho menor para vocês conseguirem ver enquanto eu faço também, porque a pessoa é míope, não consegue enxergar de longe. E agora, ó, eu vou depositando e eu vou dando batidinhas para esse corretivo ir por toda a pálpebra. Eu posso fazer até assim para facilitar também. Pega um pouquinho do corretivo no pincel, ele já dá uma boa ajudada, ó, porque ele já fica bem marcadinho. Claro que vai ter falhas, né? Mas aí você pega, faz isso que eu tô fazendo agora. Pega o pincel, vai dando batidinhas até carimbar tudo. E esse meu cut, ele vai ser um semi-cut, ele vai parar no meio. Então, vou colocar mais um pouquinho aqui. Pincelzinho e vamos dando batidinhas. Eu não preciso que esse cut fique totalmente clarinho, totalmente branquinho, porque eu vou vir com duas sombras, na verdade, iluminadores, para selar. E depois eu vou vir com o glitter, então não precisa. Já também ajuda bastante. Quando não precisa fazer ele ficar bem limpinho. Senão tem que vir com cotonete, vir com demaquilante e tirar. Fiz o cut, agora vou usar o iluminador. Esse daqui que vocês sabem que eu amo. É o da Belly Angel, iluminador Skin Shine. E eu vou vir com essa cor primeiro, que é o bem clarinho, o branquinho. E eu vou depositar no cantinho interno, dando batidinhas mesmo. Olha, ele é bem pigmentado. Só toma cuidado para não passar do cut, senão vai ficar tudo muito brilhoso. Qualquer coisa, vem com um pincelzinho de precisão e aí só vem nas bordinhas. Cantinho interno, da mesma coisa do outro lado. Vou fazer assim, senão não enxergo.
Agora a gente vai usar esse iluminador rosa com o mesmo dedo, não tem problema, só pra gente fazer a transição do rosa com o iluminador branquinho. Então vem aqui no meio, a gente deposita. Não vai dar tanta diferença assim agora, mas vocês já vão ver o que eu vou fazer. Feito, agora a gente volta com o pincel e a sombra vinho e passa em cima do iluminador, sempre na diagonal, tá vendo que sempre mais para o final da sobrancelha. Vai fazer uma transição linda e cintilante por conta do iluminador. Pode até voltar com o dedo de novo, dando batidinhas. Vem com o pincel. Olha a diferença de um lado para o outro. Do outro lado a mesma coisa. Agora eu vou vir com a sombra preta, mesmo pincel do vinho, tudo mesmo pincel, gente, não precisa ficar usando muitos não. E aqui rente aos cílios postiços e também rente à fita, é como se a gente fosse fazer um delineado. Agora a dica do pincel que eu falei pra vocês, que é o pincel de detalhe, é esse aqui, bem pequenininho, é esse tamanho, ele vem 4 pincéis. Se vocês quiserem, um dia eu gravo um vídeo pra vocês só sobre os meus pincéis, que aí vocês vão ver que tem 4 desses que são bem pequenininho pra detalhe, e tem mais 4 que são de esfumar, que é pra detalhe também bem pequenininho. Faz pouco tempo que eu comprei na Shein, tem um kit também que é dupe da Real Techniques. E qualquer coisa, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando todos os meus pincéis para vocês. Agora eu venho com esse pincelzinho de detalhe e com a sombra vinho pra gente fazer o recorte mais preciso, com mais precisão. Pra ficar um pouquinho mais escuro, mão bem leve, e aí eu faço o recorte. Vou usar o contorno da Fenza Chocofond da cor bombom, que é essa cor mais rosadinha, e eu ganhei um gloss muito fofinho. Ele é da Vivai e ele fica rosa na boca. Então eu vou aplicar ele. Usei esses dias e gostei muito, porque ficou bem corzinha de boca, assim. Então eu vou tentar fazer de novo. Tá vendo que ele fica rosa? Essa é a nossa maquiagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido a fazer o cut crease, a maquiagem, enfim. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, deixa seu joinha, comenta o próximo vídeo que você quer ver por aqui. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.